A história inicia com um garoto chamado Kelvin que acaba de reencarnar em um novo mundo. Ele morreu por um engano de um deus e então pode escolher as habilidades que teria em sua nova vida. O protagonista acorda sem ideia de onde está e de quem ele é. De repente, um menu aparece dando boas-vindas a ele no novo mundo. Kelvin aperta o botão de início e ouve uma voz de uma garota. Ela diz que ele reencarnou em um mundo de fantasia e suas memórias foram apagadas. Uma condição que ele havia concordado em troca de habilidades mais poderosas. Assim, Kelvin fica chocado porque seu eu do passado concordou em ter suas memórias apagadas. As janelas de status se abrem mostrando as habilidades que ele havia escolhido. O garoto possui uma habilidade de invocação de rank S e a capacidade de obter o dobro de estatísticas ao subir de nível. Com isso, vendo suas habilidades, Kelvin fica empolgado para começar sua aventura. A voz diz para ele ir à cidade próxima e se registrar na guilda de aventureiros. No caminho, Kelvin pergunta ao menu se ele o acompanhará em sua aventura, lembrando que teve suas memórias apagadas. Ela revela que na verdade se chama Melfina, e é a deusa da reencarnação, por quem ele se apaixonou e pediu para ser sua serva. Ela aceitou seu pedido como uma forma de tirar férias de seu trabalho, e Kelvin fica confuso sobre como poderia amá-la sem suas memórias. Porém, ela conta algo vergonhoso que ele disse no passado, que a amaria novamente sem sombra de dúvidas. Ele pergunta se pode invocá-la, porém ainda não tem MP o suficiente, e então precisará ficar muito mais forte. Ele chega à guilda dos aventureiros e se registra como um mago, mantendo sua habilidade de invocador em segredo, pois Melfina explicou que invocadores são tão raros nesse mundo que reis iniciariam guerras para adquiri-lo. Ele começa no rank F e a atendente explica que só pode aceitar missões até um rank acima do seu, e poderá subir de ranks e completar 10 missões seguidas. Com isso, Kelvin aceita o seu primeiro trabalho, matar 3 slimes azuis. Dessa forma, ele compra um cajado de madeira que ajuda a aumentar a sua habilidade mágica e segue até os monstros. Ele encontra 3 slimes e Melfina diz para ele explicar sua outra habilidade de rank S, o olho avaliador. Esse poder permite que ele veja todas as estatísticas do slime. No rank S, ele pode ver as estatísticas de qualquer um até 100 níveis acima dele. Contudo, mesmo assim, não consegue ver os status da deusa, mostrando como ela é poderosa. Melfina diz que para dominar o slime ele precisa deixá-lo com pouca vida. Assim, Kelvin ataca usando seu cajado em vez de magia para não matá-lo com um único golpe. Para sua surpresa, os slimes são mais desafiadores do que o esperado, mas eventualmente ele consegue acertar um golpe enfraquecendo o suficiente para domá-lo. A domesticação é bem sucedida e ele o nomeia de Cloto. Assim, Kelvin o invoca e o monstro parece ter ganhado uma personalidade própria, enquanto pula para cima e para baixo. Juntos com Cloto, eles encontram mais alguns slimes e Kelvin usa sua magia de vento, eliminando o monstro com um único golpe, enquanto Cloto corre e esmaga o outro. O protagonista percebe que Cloto está muito mais forte desde que se tornou sua invocação. Então Melfina explica que sua habilidade de invocador rank S dá aos seus servos um bônus de 100 pontos em todos os status. E ela também diz que ele é o único invocador rank S naquele mundo. Kelvin retorna à cidade e depois de pegar sua recompensa vai rumo à pousada que foi indicada para ele. No caminho, o protagonista vê uma elfa trancada em uma jaula e fica perturbado ao descobrir que a escravidão é comum nesse mundo. Porém, tenta não pensar nisso. Depois disso, ele consegue um quarto na pousada e come sua primeira refeição naquele mundo. Kelvin começa a treinar, subindo de nível e aprendendo novas habilidades. Ele aprende a habilidade de ocultação, que o permite esconder o seu poder dos outros. Uma semana depois, Kelvin foi promovido para o rank E e está chamando muita atenção por completar suas missões sozinho e ter sido promovido tão rapidamente. De repente, um aventureiro rank D chamado Cashel se apresenta. Ele tem uma reputação ruim na guilda por esmagar novos aventureiros. Ele propõe que Kelvin se junte ao seu grupo em uma caçada rank D a um cavaleiro fantasma, o que a atendente disse ser muito perigoso. Com sua habilidade de avaliação, Kelvin vê que Cashel tem o título de assassino, e em vez de se juntar a ele, sugere que eles compitam para ver quem matará o monstro primeiro. Com isso, Cashel aceita e ao sair de lá se junta com seus companheiros criminosos, onde eles planejam assassinar Kelvin no castelo em ruínas. Alguns dias depois, Cashel e seu grupo chegam e ficam chocados ao descobrir que todos os monstros já estão mortos. Kelvin aparece e diz que viu através do plano deles, e os desafia para uma luta. Ele zomba do maior, que corre direto para ele, caindo em uma armadilha que Kelvin escondeu com sua habilidade de ocultação. O Brutamontes fica preso e começa a afundar.
Então o protagonista o ataca com sua magia de vento. E o terceiro bandido foge com medo que Kelvin seja um caçador de recompensas disfarçado. No entanto, Cloto bloqueia sua saída e o persegue de volta. O Slime derrota o bandido com um único golpe e amarra o outro. Assim descobrimos que ele evoluiu para um Slime glutão, o que o deixou muito mais poderoso. Cashel avança contra Kelvin, mas também é facilmente derrotado, então eles confessam que caçavam novos jogadores por experiência, e Kelvin os amarra para entregá-los mais tarde. Continuando sua missão, Kelvin encontra o monstro e pede que ele se junte ao seu grupo. O nome dele é Gerard, e ele é surpreendentemente amigável, como um tio velho, até mesmo dando a Kelvin alguns doces. Gerard explica que já foi um cavaleiro humano, mas se tornou um fantasma depois de morrer, e sentia saudade de conversar com outras pessoas. Antes que ele possa concordar a se juntar a Kelvin, deve primeiro ver sua força, assim eles têm um duelo e Gerard é capaz de bloquear todos os ataques de Cloto. O cavaleiro ataca Kelvin, que mal consegue se esquivar. E enquanto Cloto continua a atacar, o protagonista usa sua magia de ar para prender os movimentos de Gerard. Isso faz o cavaleiro se lembrar do seu propósito. Ele quer vingança contra um elfo chamado Gildora, o qual destruiu o reino que ele servia e levou à morte sua esposa e filha. Com essa memória, Gerard se liberta da magia de Kelvin e avança contra ele. Então o protagonista o prende novamente e com um ataque poderoso de Cloto eles vencem a batalha. No dia seguinte, Kelvin dá um pedaço da armadura de Gerard como prova que completou o trabalho, e todos na guilda ficam impressionados com sua realização. Isso, combinado com a captura de Cashel, leva Kelvin a receber uma promoção especial para o rank D, e Gerard se junta a Cloto e Melfina como o mais novo aliado de Kelvin, em busca de ajuda para sua vingança. O protagonista se encontra com Léo, o mestre da guilda, e Kelvin fica chocado quando Léo pergunta se ele é de outro mundo. Ele percebe que a habilidade de avaliação de Léo é mais forte do que a habilidade de ocultação, e então ele pode ver todas suas estatísticas e habilidades. Na sala do mestre da guilda, Kelvin não tem escolha a não ser admitir ser o invocador. O garoto confronta Léo do porquê ele não fez nada sobre Cashel, e o chefe da guilda admite que sabia que Cashel era um assassino, mas como ele era um nobre da nação Trycen, precisava de provas para prendê-lo, então ele é grato a Kelvin por lidar com o bandido. Mudando de assunto, Léo expressa seu desejo de se tornar amigo de Kelvin, observando que já conheceu outras pessoas que vieram de outro mundo. Ele está se referindo aos heróis que foram invocados pela sacerdotisa de Deramis. Melfina observa que foi ela quem os invocou e promete contar mais para Kelvin mais tarde. Léo continua sua explicação sobre os heróis de Deramis, afirmando que a sacerdotisa de lá previu o renascimento do Lorde Demônio, e a aparição dele fez com que todos os outros monstros se tornassem mais fortes e mais agressivos. Vendo que Kelvin já possui as habilidades de um aventureiro rank S, Léo pede que ele proteja a cidade no lugar dos heróis. Com isso, eles chegam a um acordo depois que Léo oferece a ele uma série de incentivos, como aumentar seu rank e assistência em missões. Depois ele volta à pousada, e Claire, a dona do local, o parabeniza por alcançar o rank B tão rápido. E enquanto comia em seu quarto, Kelvin pergunta a Melfina sobre os heróis de Deramis. Ela diz que há um ano a sacerdotisa de Deramis realizou um ritual de invocação, e então ela mandou para lá outras pessoas, e as escolheu devido à sua boa aparência e conhecimento. Depois de ouvir isso, Kelvin recupera seu dinheiro de recompensa de Cloto, que ele tem usado para armazenamento graças à nova habilidade do Slime. Mais tarde ele se dirige ao beco onde os escravos estão sendo vendidos, e diz a Gerard que planeja treinar um escravo para aumentar a força de seu grupo. Ao chegar ao beco, há um homem em chamas, e Kelvin olha para a meio-elfa que viu outro dia. O comerciante de escravos revela que ninguém deseja comprá-la porque ela está amaldiçoada, e queimará qualquer um que a tocar. Com sua habilidade de avaliação, Kelvin vê que ela foi amaldiçoada pelo Rei Dragão de Fogo, e ele aprende com Melfina que a única maneira de remover isso seria um feitiço de magia branca de rank A, chamado Bênção Sagrada. Mais tarde, Kelvin retorna e se oferece para comprar a elfa, o que deixa o comerciante confuso, mas ele aceita vendê-la com alegria. Enquanto voltam para a pousada, a elfa se apresenta como Éfil, e agradece a Kelvin por comprá-la. Quando o protagonista se aproxima dela, ela recua, com medo de machucá-lo com sua maldição. Com isso, Kelvin lança a bênção sagrada nela e a cura.
Finalmente podendo tocar em alguém pela primeira vez, Ethel desaba e chora de felicidade. Eles retornam à pousada e Ethel é colocada sob os cuidados de Claire. Assim é vestida com um uniforme de empregada e eles jantam juntos. Depois disso, Kelvin revela seus segredos para ela. Diz que é um invocador e apresenta a garota para Garrett e Cloto. Ele a ajuda a alocar seus pontos de habilidade junto de Melfina e permite que ela faça suas próprias decisões. À noite, no entanto, eles são forçados a compartilhar uma cama, fazendo com que Kelvin não consiga dormir. Um mês depois, Ethel se tornou uma arqueira mortal, combinando a bênção do Rei Dragão ao seu arco. Assim, ela criou sua própria habilidade original. Na guilda, Andy, a atendente, os parabeniza por outra missão bem-sucedida. Ela se tornou amiga de Ethel e conta sobre um novo lugar com ótimas sobremesas. Então elas decidem ir conferir e Ethel convida Kelvin para se juntar a elas. Além disso, descobrimos que Kelvin está no rank A, enquanto Ethel está chegando no B. No dia seguinte, os três se encontram e Kelvin fica impressionado com quão fofa Ethel está. Eles vão ao café e Kelvin fica envergonhado quando Ethel tenta alimentá-lo. Todos os observam com ciúmes, pensando que Kelvin está em um encontro com duas garotas. De repente, sua mesa é derrubada. O terceiro príncipe de Trycen, Tibura, e seus dois guardas os interrompem. O príncipe, de maneira arrogante, envia seus guardas para pegar Andy e Ethel. Então o protagonista dá uma lição dos dois e prende o príncipe com sua magia, o forçando a explicar o que fazia lá. Tibura admite que veio contratar um aventureiro forte e famoso para melhorar sua má reputação, pois em Trycen os príncipes são classificados por seus feitos e ele é considerado inútil. Dessa forma, Kelvin revela que provavelmente ele seja o aventureiro e recusa a oferta do príncipe babaca. Enquanto isso, Melfina foi visitar o templo de Deramis e aparece diante de Colette, a sacerdotisa que mostra como os heróis têm progredido. Melfina transmite uma profecia, ordenando aos heróis que lidem com o mal no oeste e que fiquem longe de Parth, pois é a cidade onde Kelvin está ficando. Assim, a deusa parte antes que os heróis cheguem e Colette os informa sobre sua nova missão. De volta à pousada, Ethel pergunta se Kelvin a acha atraente, o que o deixa nervoso e Ethel diz ao garoto que o ama. Com isso, Kelvin a tranquiliza, dizendo que ela é provavelmente a garota mais bonita que ele já viu. Além disso, ele se segura, pois ela ainda é uma escrava, e ele sente que estaria se aproveitando. No dia seguinte, Melfina mostra a Kelvin os status dos heróis, mas ele não fica impressionado vendo que eles estão apenas por volta do nível 50 após um ano inteiro. E Melfina conta que também está desapontada com eles, vendo que Kelvin já quase o superou. Quando Cloto coloca uma de suas partes junto ao corpo de alguma pessoa, ela consegue se ligar à rede de servos. E então Ethel também consegue conversar telepaticamente com Melfina e os demais. Além disso, Kelvin ganhou a habilidade de ferreiro e conseguiu criar equipamentos novos depois de muitas falhas que ficaram dentro do corpo de Cloto. De repente, Claire os interrompe dizendo que a guilda os chamou. Então Kelvin se encontra com Léo, que diz que um demônio selado foi descoberto em uma sala escondida de uma dungeon. Com isso, Melfina diz que os demônios estão entre os seres mais poderosos deste mundo, por isso deveriam ter cuidado. Léo precisa que o protagonista aceite a missão, e então menciona o problema que ele causou ao atacar o príncipe de Trycen, o que faz Kelvin aceitar a missão rapidamente. O protagonista e seu grupo entram na dungeon, mas acham estranho não encontrarem nenhum monstro até chegarem na sala escondida. Ao entrarem, encontram um demônio selado, mas há outro que se apresenta como Victor, o arquidemônio. Kelvin pergunta sobre o demônio preso e Victor revela que ela é a filha do Lorde Demônio Gustave, o mais recentemente derrotado. Ela foi selada por magia que apenas um humano pode quebrar. E então, como tem a habilidade de ganhar os poderes do que come, Victor espera que ao se alimentar de Kelvin ele ganhe a habilidade humana de quebrar o selo. E então comerá a garota para se tornar um Lorde Demônio. Victor bloqueia a saída e avança contra eles, mas Garrett consegue bloqueá-lo. Kelvin tenta restringir seus movimentos, mas Victor se liberta facilmente. Com isso, o protagonista fica empolgado por enfrentar um oponente tão forte, o que faz Garrett e Melfina comentarem sobre esse mau hábito de Kelvin, referindo-se a ele como um viciado em batalhas. Victor nivela o campo de batalha invocando esqueletos com sua magia. Os monstros atacam, mas Kelvin e seu grupo conseguem se defender e eliminá-los facilmente. Victor admira o trabalho de equipe deles e ao socar o chão, cria uma cortina de fumaça. No entanto, Kelvin o rastreia com sua magia, prevendo seu próximo movimento. Victor ataca debaixo da terra, mas Garrett bloqueia o golpe graças ao aviso de Kelvin.
Victor domina Garrett e o lança para longe, e então continua a atacar Kelvin com seu braço e se aproxima dele. O protagonista chama Cloto, que se prende ao braço do demônio e começa a absorver sua magia. E enquanto ele está distraído, Kelvin lança seu feitiço e sela um dos braços dele. Victor tenta se libertar enquanto Kelvin impõe a espada de Garrett com uma magia poderosa. O inimigo tenta contra-atacar com o outro braço, mas Éfil surge de sua invisibilidade e dispara uma flecha flamejante. Com isso, o demônio bloqueia a flecha e isso dá a chance para o cavaleiro cortar o outro braço do inimigo. Victor não desiste, ele se cobre com uma fumaça negra e se transforma em algo muito maior e poderoso. Com sua nova forma, Victor avança para atacar, e Garrett consegue bloqueá-lo por pouco. E então ele tenta atacá-lo, mas é derrubado por Victor. Éfil ajuda seu amigo com suas flechas, e Kelvin invoca Cloto, que despeja todas as armas amaldiçoadas que tinham dado errado. Dessa forma, Kelvin, Éfil e Cloto o atacam com todos seus poderes, combinando-os e derrotando Victor. Contudo, por causa do ataque, um pilar de pedra se quebra e cai na direção de Sera. E então Victor a protege com suas últimas forças e cai. Kelvin pergunta por que ele a protegeu e o demônio admite que não iria comer a garota. Na realidade, Victor era o guardião de Sera. Ele a ensinou a lutar e era como um pai para ela. No entanto, um dia eles foram atacados pelo grande herói, e antes de morrer para mantê-la segura, Gustav a selou e disse para Victor para cuidar dela. O demônio havia planejado acordar Sera em uma era mais fraca onde ela pudesse governar o mundo. Como seu último pedido, Victor pede a Kelvin que adicione Sera ao seu grupo para que ela possa finalmente ver o mundo. Kelvin oferece a Victor para também entrar em seu grupo, porém o demônio disse que já era tarde demais e morre pacificamente. Apesar do risco dela se tornar o próximo Lorde Demônio, Kelvin quebra o selo, assim Sera acorda ciente de sua situação e chora por Victor. Kelvin relata seu sucesso aos outros aventureiros e finge que Sera é uma das vítimas de Victor. Com uma presilha mágica, ela conseguiu esconder suas asas e chifres, e Garrett evoluiu para um cavaleiro abissal, ficando muito mais forte e ganhando um enorme bônus em seus status. Sera se preocupa em se juntar à equipe, mas Kelvin assegura que com sua habilidade de ocultação de Rank S, ninguém descobrirá que ela é a filha do antigo Lorde Demônio. A equipe volta para a cidade, e Sera fica maravilhada e empolgada com tudo ao seu redor, pois ela sempre esteve sozinha e essa é a primeira vez que em uma cidade. Mais tarde, Kelvin se encontra com Léo na guilda, que o promove para o Rank A por derrotar Victor. E quando ele volta para a pousada, há uma festa surpresa para comemorar sua promoção, onde eles têm uma noite muito divertida. Contudo, do lado de fora, Sera lamenta pela morte de Victor, que era seu único amigo na infância, e então ela decide aproveitar o mundo inteiro em memória dele, em especial ver o mar e aprender a nadar, como Victor tinha prometido a ela no passado. Algum tempo depois, as habilidades de artesanato de Kelvin e Éfil atingiram um Rank S, e o grupo ganhou novos equipamentos. Sera ganha um novo traje e manoplas criadas a partir da armadura de Victor, e Garrett ganha uma nova espada demoníaca muito poderosa. Kelvin fica cansado depois de todo o artesanato, e Éfil se oferece para fazer algo para ele comer. Assim, o garoto se lembra de arroz e pede por essa comida, mas Éfil não sabe o que é isso. Dessa forma, desejando o arroz que ele não consegue comer desde que veio para esse mundo, o grupo parte para a cidade costeira de Torage, onde o arroz pode ser encontrado e Sera poderá ver mais do mundo. Garrett relata que Melfina saiu da rede de servos. Ela havia dito a Kelvin que, como ele ainda não pode invocá-la, ela partiu para tentar possuir um de seus avatares, pois assim talvez consigam invocá-la logo. Com isso, Gerard suspeita que Melfina esteja com ciúme das duas mulheres no grupo, por isso está com tanta pressa. Durante a jornada, a carruagem é parada por uma mulher e um grupo de bandidos. Eles se gabam por serem a gangue conhecida como Vento Negro. Kelvin verifica suas estatísticas e vê que eles estão apenas por volta do nível 30. E então diz a Sera para lidar com eles sem usar suas novas manoplas. Dessa forma, Sera os derrota sem nenhuma dificuldade e amarra todos eles. Mas a mulher se gaba sobre o chefe deles, dizendo que ele está no nível 70, o que deixa Kelvin um pouco interessado. O grupo chega a Torage. Sera fica maravilhada com a visão do oceano e, ao se lembrar de sua promessa com Victor de nadar, pede para Kelvin ensiná-la, o que o garoto aceita. Antes de se divertirem, eles foram até a guilda e entregaram os bandidos.
Kelvin se encontra com Misty, a chefe da guilda de Torage. Ela ouviu muitas coisas sobre Kelvin e Léo, com quem ela costumava fazer parte em um grupo. Kelvin informa Misty que o chefe do Vento Negro é na verdade o campeão de Trycen chamado Kristoff. Ele fingiu destruir a gangue, mas na realidade assumiu o controle dela e está envolvido em tráfico ilegal de escravos. Kristoff está na cidade e eles não podem acusá-lo ainda sem provas, pois pode gerar uma guerra contra o Império Trycen. Kelvin na verdade não está muito interessado em Kristoff, porque ele está apenas no nível 70 e não apresenta um desafio. De repente, Kelvin detecta a presença dos heróis e sugere uma nova ideia de como eles podem lidar com a situação. Com essa sugestão, Misty solicita aos heróis que investiguem o esconderijo dos bandidos. E então, querendo ajudar as pessoas, eles aceitam o pedido. No esconderijo dos bandidos há uma sala com várias mulheres. Um dos bandidos entra e tenta agarrar uma das garotas, mas o protagonista chega e Garrett o nocauteia. Enquanto isso, Kristoff e seus tenentes discutem a perda de um de seus esquadrões, até que o grupo de Kelvin os interrompe. Kristoff quer se vingar por seus amigos, porém Kelvin não está lá para lutar com eles. E então ele rapidamente derrota os bandidos e se prepara para o evento principal. Os heróis chegam ao esconderijo e acham estranho que esteja vazio. Eles encontram Cloto e tentam lutar com ele, mas a menina que foi salva o protege, dizendo que ele é amigo do salvador delas. Eles se apresentam como os heróis de Derames, e ao ouvir isso, todas ficam aliviadas. Um dos heróis consegue falar com Cloto e o monstro conta que foi deixado para proteger as garotas. Assim, a mãe da menina pede que os heróis ajudem um aventureiro que a salvou, pois os bandidos eram muito fortes. Com isso, os heróis correm e encontram Kristoff e seus aliados derrotados no chão. Porém, eles pensam que ali estavam os aventureiros que haviam salvado aquelas garotas. Dessa forma, descobrimos que Kelvin e seu grupo estão fingindo ser os bandidos, e foram confrontados pelos 4 heróis: Touya, Setsuna, Nana e Miyabi. O protagonista provoca os heróis e os desafia para um jogo. Ele se oferece para lutar contra todos eles sozinho, com o perdedor sendo forçado a obedecer uma ordem do vencedor. Touya não quer lutar de maneira tão desonrosa, mas Setsuna o adverte e o convence a lutarem juntos. Todos concordam e aceitam o plano de Kelvin. E enquanto os heróis planejam, Éfil revela o plano do protagonista, que é ordenar que os heróis atuem como testemunhas do envolvimento de Kristoff com os bandidos, e contornem a proteção de Trycen. Garrett comenta sobre como Kelvin é viciado em batalhas, fingindo ser um bandido apenas para lutar com os heróis. Mas Éfil está preocupada com ele e diz para não subestimá-los só porque são de nível mais baixo que ele. Kelvin, no entanto, está ansioso para testar suas novas habilidades e o seu novo equipamento, as luvas devoradoras. Os heróis começam seu ataque invocando primeiro seus espíritos para aumentar seus poderes. Touya avança, mas Kelvin contra-ataca com uma explosão de magia. Enquanto os heróis se defendem do ataque, o protagonista passa por eles e se aproxima de Nana. No entanto, ela chama seu dragão, que sopra fogo nele. Porém, Kelvin aumenta sua velocidade e consegue desviar das chamas. Ele aparece atrás de Miyabi e usa o poder da luva devoradora para roubar uma habilidade dela. Sera explica que cada luva pode copiar um poder de cada vez, e que ela também deixou Kelvin pegar emprestada uma de suas habilidades. Com isso, Kelvin rouba a habilidade única de Miyabi, chamada Raciocínio Paralelo. Touya corre para ajudar, mas Kelvin desvia de seus golpes. Setsuna e Nana curam Miyabi enquanto Touya continua lutando sozinho, acreditando que tem vantagem no combate corpo a corpo. No entanto, Kelvin contra-ataca e graças à habilidade de lutador de Rank S emprestada de Sera, ele domina Touya, mas Setsuna vem em seu auxílio. Kelvin desvia de seu golpe e invoca uma parede gigante para se defender. Porém, ela usa sua habilidade única de cortar qualquer coisa para destruir a parede com um único golpe. Mas conforme a parede desaparece, Kelvin avança em direção a ela. Ele lança uma enorme bola de fogo, mas Touya consegue se colocar no caminho e bloqueia o ataque. Nana tenta curá-lo, mas Touya afirma que está bem, declarando que isso não é nada se ele pretende derrotar o Lorde Demônio um dia. Por causa disso, Setsuna dá um tapa no rosto dele. Ela está furiosa por ele estar tentando fazer tudo sozinho, e diz que o garoto precisa confiar em sua equipe. Nana e Miyabi concordam e Touya se desculpa. Assim, eles decidem lutar como uma equipe novamente. Enquanto Kelvin se prepara para continuar a batalha, um espírito aparece e explode com uma luz que o cega. Nana usa seu feitiço de gelo para congelá-lo no lugar, e Miyabi usa sua magia de gravidade para restringir ainda mais seus movimentos. Com Kelvin preso, Touya e Setsuna avançam contra ele.
Mas Kelvin usa seu feitiço de detonação, causando uma enorme explosão ao seu redor. Touya e Setsuna são pegos pela explosão, mas ambos conseguem sobreviver graças à proteção de seus espíritos. Quando a fumaça se dissipa, Kelvin aplaude a tentativa deles. Os heróis ficam chocados ao ver que ele está completamente ileso da explosão. O protagonista critica a abordagem madura deles, e até dá algumas dicas de como melhorar. Ele chama a atenção de Touya por não usar sua habilidade única. Assim, percebendo que não pode esconder, Touya revela a verdadeira forma de sua espada, dividindo-a em dois, e avança contra Kelvin novamente com o apoio de sua equipe. Nana usa seu feitiço supremo, o Templo Congelado, que cria um enorme pilar de gelo e prende Kelvin completamente. Miyabi invoca seu subordinado mais forte e Sera oferece ajuda para o protagonista, o que ele recusa. Miyabi então ataca com uma explosão de energia negra, mas Kelvin convoca alguns golems para absorver o ataque. Ele ordena que eles lhe deem 30 segundos e começa a criar um novo feitiço para se libertar de sua situação. Normalmente, novos feitiços podem levar dias para serem criados, mas graças ao raciocínio paralelo que ele roubou, ele pode acelerar muito o processo. Nana adverte os outros sobre o novo feitiço e Setsuna corta os golems. No entanto, Kelvin já tinha terminado e destrói o gelo com seu novo poder. Dessa forma, já tendo visto tudo que os heróis eram capazes, Kelvin desmaia cada um deles rapidamente e sem dificuldade. Quando Touya acorda, encontra o resto de sua equipe com ele, porém aquela garotinha está sentada no colo de Kelvin com Cloto, e Touya exige que o protagonista a solte. Kelvin diz para ele olhar melhor e o garoto percebe que a menina está lá por vontade própria, e que o protagonista era na verdade o aventureiro que a salvou. Touya fica confuso sobre por que eles não esclareceram o mal-entendido, mas percebe que Kelvin estava tentando ajudá-los a melhorar. Assim, Touya admite a derrota e agradece Kelvin, chamando-o de mestre, mesmo que na realidade o protagonista apenas quisesse uma boa batalha. Kelvin lembra a ele que eles prometeram obedecer à sua ordem, e então ordena que todos tirem suas roupas, fazendo com que eles fiquem com vergonha. Ele faz com que todos troquem para roupas de banho, e os leva para uma caverna marinha para treinarem. Os heróis lutam contra o polvo gigante e sua pele é muito macia e escorregadia para ser cortada. Kelvin observa sem ficar impressionado, dizendo maneiras de ajudá-los a melhorar, e então eventualmente os heróis conseguem derrotar o polvo, e o grupo faz uma pausa para o almoço. O protagonista observou como eles lutaram contra o polvo, e então sabe que eles não têm chance contra um chefe da masmorra ou um Lorde Demônio. Kelvin pergunta o que eles fariam se encontrassem um monstro que não pudessem derrotar, e enquanto isso, Sera pescou o dragão-chefe da masmorra. Touya diz que eles recuariam para treinar e lutariam novamente quando estivessem mais fortes. Assim, Kelvin fica satisfeito com a resposta e vai lidar com o dragão Rank S. Depois disso, os heróis se despedem, embarcando em um navio para o continente ocidental. Kelvin dá a eles alguns pingentes como presente de despedida, e enquanto o protagonista os vê zarpar, ele pergunta a Geralt sobre o continente ocidental. Lá é o lar dos elfos que destruíram o reino de Geralt, e Kelvin pergunta se eles são fortes o suficiente para se vingar. Com isso, o cavaleiro fica feliz que Kelvin se lembrou de sua promessa, e sugere que eles seriam capazes. Além disso, descobrimos que aqueles pingentes não são normais, e poderão ajudar os heróis no futuro. De repente, eles foram convocados pela rainha de Torage. Assim vão ao castelo, que Kelvin reconhece como parecendo japonês. Geralt menciona que o primeiro rei de Torage também era dito ser de outro mundo, e quando entram no castelo prestam seus respeitos à rainha. Ela os agradece por resolver os problemas com os bandidos e por derrotar o chefe dragão, e então se oferece para recompensá-los, mas tudo o que Kelvin pede é ter a permissão para comprar o arroz deles. A rainha acha o pedido muito interessante, e concede ao protagonista suprimento vitalício de arroz. Eles têm um banquete e Kelvin finalmente consegue comer o que tanto queria. Alguns dias depois, Kelvin ter ficado no castelo a pedido da rainha, Éfil traz o almoço e ela já dominou todos os pratos japoneses. A rainha se junta a ele para o almoço, dizendo que Éfil é uma ótima cozinheira, o que faz sentido já que ela é Rank S em culinária. Ela tenta convencer Kelvin a dar Éfil para ela, mas ele recusa, então ela tenta propor que Kelvin fique em Torage e cuide dela pessoalmente. Porém, ao sentir medo de Éfil, ele rapidamente recusa e diz que é hora deles voltarem para Parth. Assim, a rainha os deixa usar o portão de teletransporte, e de volta à cidade, Kelvin compra uma nova casa para o grupo. Ele contrata a mãe e a filha que libertou, Ellie e sua filha Luca, como empregadas domésticas. E à noite, Kelvin tem dificuldade para se acostumar com sua nova cama,
porém rapidamente se levanta ao sentir o retorno de Melfina com seu novo corpo. Dessa forma ele consegue invocá-la e sua presença angelical é revelada. Ela pergunta o que ele acha e ele fica nervoso e entende como seu eu do passado se apaixonou por ela à primeira vista. Com isso ela se apresenta ao resto do grupo, finalmente os conhecendo pessoalmente, e ela provoca Kelvin, chamando-se de sua primeira esposa. Melfina dá a Kelvin um presente por tê-la invocado com sucesso. Ela desenha uma flor vermelha e abençoa o protagonista como a deusa da reencarnação. A bênção tem dois efeitos, o primeiro é a proteção contra quaisquer ataques fatais uma vez por mês, e o segundo efeito é a habilidade de invocar heróis. Sera luta contra Melfina enquanto Gerard e Luca assistem. Sera transforma seu braço em uma garra demoníaca, mas Melfina contra-ataca com sua lança divina. Com isso, a lança e a garra de Sera são destruídas, e enquanto isso, Kelvin pensa sobre invocar um herói. Mas se preocupa que isso signifique forçar alguém a vir para aquele mundo contra sua vontade. A luta entre Sera e Melfina termina com ambas empatadas, e Gerard descobre que elas estavam disputando para ver quem dormiria ao lado de Kelvin. Depois disso, Melfina surpreende o protagonista com chocolate, e ao ver como ele está preocupado, conta sobre o motivo de existirem heróis naquele mundo. Basicamente, os Lords Demônio possuem uma habilidade especial com dois efeitos. O primeiro é multiplicar o mal dentro deles e o segundo é transformá-lo em invulnerável. Desse modo, como as pessoas daquele mundo não podem causar dano nos Lords Demônios, os heróis precisam ser invocados. Kelvin ainda se sente culpado por invocar alguém. Então Melfina lhe diz que ele pode simplesmente invocar pessoas que morreram. Assim não pareceria algo errado, mas mais como dar a alguém uma segunda chance. Kelvin se sente melhor com essa sugestão e pergunta se ele pode escolher quem invoca. Porém, Melfina diz que é aleatório e ele poderá tomar essa decisão quando quiser. Mais tarde naquela noite, Kelvin decide reencarnar um herói imediatamente. Assim, ele lança um feitiço de invocação, gastando toda sua mana para invocar o herói mais forte possível. Há um raio de luz e uma jovem chamada Ryu é invocada. Kelvin se apresenta e ela é grata por ser reencarnada. Ryu desmaia logo após isso, e Kelvin também cai por ter usado toda sua mana. Quando o Ryu acorda, descobrimos que ela sofria de uma doença terminal, e então estava muito feliz em poder correr livremente pelo mundo. Ela se encontra com Kelvin do lado de fora e ele conta sobre sua própria experiência de reencarnação. Ryu é grata por ter um corpo saudável, e se oferece para se juntar ao grupo de Kelvin para retribuir. O protagonista diz para ela que as pessoas com cabelo preto são raras nesse mundo, e então fala para a garota fingir ser sua irmã mais nova. Ryu gosta da ideia e fica animada por ter um irmão mais velho, porém Kelvin está incomodado com o nome dela, pois o lembra do mestre da guilda, e então a garota decide mudar seu nome para Rion. No dia seguinte, Kelvin leva Rion para a floresta perto da dungeon. Ellie pergunta por que elas foram trazidas junto, e Kelvin diz que elas deveriam subir um pouco de nível para sua própria segurança. Luca está com medo dos monstros, mas Kelvin lhe diz que eles não precisam lutar. Ele tem uma habilidade de compartilhamento de XP. Então, conforme seu grupo mata os monstros, todos subirão de nível. De repente, eles são atacados por um lobo das sombras, mas Kelvin facilmente o contém com seu feitiço e o invoca como o cão de estimação de Rion. Éfil nota o aventureiro Urd e seu grupo se aproximando. Eles explicam que estão ali para matar monstros para seu exame de promoção para o Rank B. Kelvin apresenta os novos membros do grupo. Assim, os aventureiros ficam com ciúmes de quantas garotas bonitas haviam lá e vão embora. Sera, Gerard e Cloto retornam após ver o grupo de Urd e perguntam o que eles estavam fazendo. Kevin diz que eles estavam ali para seu exame. E então Sera revela que eles na verdade já eliminaram todos os monstros da floresta. Com isso, Kelvin se desculpa com Urd, mas ele está apenas impressionado com o quão forte o protagonista se tornou, e animado que Kelvin fará o exame de promoção para o Rank S em breve. Contudo, Kelvin não sabia que Léo o havia indicado para o exame de promoção para o Rank S. Mais tarde, eles dão um banho no lobo, e Rion revela que o nomeou de Alex, e graças a uma de suas habilidades ela é capaz de entendê-lo. Nas semanas seguintes, Rion treina com os outros membros do grupo, e cria laços com Alex. Uma noite, Sera detecta vários intrusos e Kelvin verifica suas estatísticas usando a habilidade Visão Distante, o que ele pegou emprestado de Éfil. Todos eles estão apenas no nível 20, então Kelvin decide testar Rion. E mesmo ficando nervosa no início, ela aceita a missão, e Kelvin dá uma espada nova para ela. Os intrusos são ex-companheiros de equipe de Kristoff buscando vingança contra Kelvin. E Rion luta contra eles, enquanto Kelvin e Sera observam de longe e avaliam suas habilidades.
Rion derrotou todos os intrusos e comemorou sua primeira vitória. E então Kelvin foi até o líder dos intrusos e o capturou. E enquanto isso, no Império de Trycen, o Imperador Zell tem uma reunião com seus generais, o Príncipe Asgrad, Tristan, Dan e a Princesa Chutora. Kristoff estava capturando escravos por ordem de Tristan, e o Imperador está desapontado com o fracasso e se preocupa que isso possa iniciar uma guerra contra os 3 reinos vizinhos, o reino de Gal, Torage e Dramis, que estão formando uma aliança. Tristan sugere que eles entrem em guerra, dizendo que são mais fortes que os 3 reinos combinados, e o Príncipe Asgrad apoia a decisão de ir à guerra, pois quer testar seus recém-adquiridos animais de estimação. O General Dan e a princesa votam contra a guerra, dizendo que as outras nações podem não ser tão fracas quanto eles pensam. Com esse impasse, o Imperador decide que seu 5º general, Clive, será aquele a dar o voto final. Um soldado vai à Ordem Mágica Noturna para notificar Clive, e ele fica assustado com as mulheres que estão no local. O soldado encontra várias mulheres no chão, e notifica Clive que ele está sendo convocado pelo Imperador, e Clive reclama que isso é um incômodo, mas se levanta mesmo assim. O reino de Trycen considera entrar em guerra com seus vizinhos, e Kelvin ouve de Léo que eles se tornaram cada vez mais agressivos contra o reino de Gal. Coincidentemente, Léo dá a Kelvin uma missão de promoção para o Rank S. É um pedido do rei de Gal para matar o monstro Rank S que ameaça uma aldeia élfica. Enquanto o grupo se dirige à aldeia, eles suspeitam que Trycen possa estar envolvido. De repente, sua carruagem é parada por alguns elfos, e Kelvin explica que está lá a pedido do rei. O chefe dos elfos aparece e fica chocado quando vê Éfil, confundindo-a com Lumiel, mas logo percebe seu erro. Kelvin fica curioso e pede para saber mais sobre Lumiel. E então o chefe explica que há 20 anos eles foram atacados pelo Rei Dragão de Fogo, e Lumiel se ofereceu como sacrifício, tornando-se sua noiva para salvar a aldeia. No entanto, alguns anos depois, Lumiel foi encontrada morta na floresta, e temendo que o dragão pudesse retornar, os elfos fugiram para Gaun. Sera sugere que Éfil deve ser filha de Lumiel e do dragão, mas Melfina menciona que o pai de Éfil deve ser humano, afirmando como seria impossível para um elfo e um dragão terem um filho. Independentemente de quem sejam seus pais, Éfil não se importa com isso e está feliz com a família que tem agora. Voltando para a missão, o chefe revela que eles foram atacados 3 vezes, e os elfos estão sendo sequestrados. Kelvin acha estranho que os monstros estejam sequestrando pessoas, e então elabora um plano e cria uma barreira de pedra ao redor de toda a aldeia. Um grupo de soldados de Trycen se dirige à aldeia com monstros sob seu controle, e eles montam os monstros vangloriando-se de sua força, mas de repente são atingidos. Porém, como não consegue dizer de onde estão sendo atacados, entram em pânico. Éfil atira de uma torre usando sua magia, e um novo arco poderoso que faz as flechas serem invisíveis até acertarem o alvo. Com isso, um dos soldados relata ao comandante sobre a situação crítica, dizendo que suas forças estão sendo aniquiladas por aventureiros desconhecidos. Eles são encontrados por Melfina e Rion, e então o comandante chama seu monstro mais forte, o Lorde Gigante de Rank S. Melfina dá a Rion a oportunidade de lutar sozinha e provar seu valor, e então ela corre pelo braço do gigante, mas quebra sua espada ao tentar atacar. Ela é lançada para longe, mas está determinada a provar seu valor, e então chama por Cloto, que dá para eles 3 espadas novas. Assim, usando o ataque combinado com Alex, eles derrubam o gigante. E enquanto ele cai, o comandante diz ao monstro para se transformar, e então o gigante revela sua verdadeira forma. Sera fica desapontada por não poder lutar contra ele, e Kelvin confia em sua irmã. Rion não se abala e ataca com seu ataque de 3 espadas mais uma vez, conseguindo derrotar o monstro. E enquanto Kelvin e Éfil observam Rion de longe, eles são atacados. O General Clive aparece diante deles, e Kelvin percebe que ele é um oponente forte, e então começa a ficar empolgado. Clive se interessa por Éfil e tenta hipnotizá-la para se tornar sua escrava, mas percebendo suas intenções, Kelvin o impede. Ele usa sua habilidade de avaliação e vê que Clive tem uma habilidade única e também deve ser de outro mundo. Clive fica surpreso que ambos sejam de outro mundo, e Kelvin diz a Éfil para recuar. Ela se torna invisível e volta para a aldeia enquanto Kelvin desfaz a torre, criando 4 lâminas de obsidiana. O protagonista envia as lâminas para atacar, mas elas são facilmente detidas pela barreira de Clive. Ele as afasta e suas cavaleiras atacam Kelvin por trás. Ele percebe que todos estão sob a hipnose de Clive, e o vilão se vangloria por estar em vantagem numérica. Mas um ataque repentinamente atravessa sua barreira quando Éfil atira.
Kelvin invoca 4 golems para empunhar suas lâminas e os envia para lidar com as cavaleiras. Eles voam pelo céu lançando magia um contra o outro e Clive persegue Kelvin. Há um grande choque de poderes resultando na destruição do bastão de Kelvin e Clive ganhando um corte em seu rosto. Ele enlouquece por ter seu rosto ferido e jura esmagar Kelvin com seu feitiço mais forte. E então reúne sua energia e um furacão mortal se forma ao seu redor. Sem outra escolha, Kelvin tira seu novo cajado e com uma nova magia, o transforma em uma foice. Ele corta através da magia de Clive e as 2 pernas dele. Porém, antes que Kelvin possa acabar com seu inimigo, ele se teleporta e vemos que mais um inimigo apareceu. Tristan admite ser o responsável pelos ataques à aldeia élfica e diz que o protagonista venceu dessa vez. Assim se teletransporta de volta para Trycen. Kelvin fica desapontado com o final de sua luta, mas os elfos comemoram sua vitória. Além disso, Melfina, Sera e Rion fazem uma corrida para ver quem receberá um elogio de Kelvin. E com uma nova habilidade, Rion vence a corrida, e Kelvin a parabeniza por derrotar o gigante. Enquanto isso, em Trycen, Clive acorda acorrentado por Tristan. Suas pernas foram curadas, mas ele é torturado por suas próprias escravas, enquanto Tristan o usa como uma nova cobaia. Os elfos fazem um banquete para comemorar, mas Kelvin observa de longe. Éfil se junta a ele e o garoto expressa como se sente sortudo por ter seus companheiros, decidindo ficar ainda mais forte para protegê-los. Éfil está feliz por ter aprendido mais sobre sua mãe, e até recebeu um grampo de cabelo que pertencia a ela. De repente, uma garota elfa se aproxima de Kelvin, agradecendo-o por proteger a aldeia, mas logo revela que é o Rei de Gaun, usando um item especial para mudar sua forma. Ele parabeniza o protagonista e diz que ele passou na promoção para o Rank S. Além disso, o rei revela que haverá uma cerimônia de promoção para o protagonista, o que inclui uma batalha contra outros aventureiros de Rank S. Dessa forma, ao ouvir isso, Kelvin fica muito animado, pois poderá lutar contra outros aventureiros fortes. Entretanto, isso não impressiona os aliados do protagonista, pois já esperavam isso dele. E é assim que acaba a primeira temporada de Kuro no Shoukanshi. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Além disso, se tornem membros, pois no futuro sortearei todos os meses algum dos membros para escolher um anime para eu fazer um vídeo. E espero que eu não me arrependa disso. E falando neles, muito obrigado ao Tozin e ao Barba Branca. Fico muito feliz pelo apoio de vocês.